Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em nome do GT de Ensino de História e Educação, nós aqui na sexta-feira vamos integralizar a semana toda dedicada ao tema dos 60 anos do golpe civil-militar, né? E para isso o nosso GT colaborará com a questão do ensino de História no período em questão. Para essa tarde de hoje, eu tenho aqui comigo a professora Elaine Lourenço, da Unifesp, e o professor Toninho, né? Eu vou fazer uma breve leitura de uma apresentação de ambos, e em seguida nós vamos partir para a discussão aqui, né? Para a apresentação dos trabalhos. Antes de mais nada, eu gostaria de também fazer uma menção em que, em princípio, a professora Circe Bittencourt tinha sido convidada para esta mesa, mas por uma questão de motivo, de força maior também, questões ligadas à saúde, ela acabou nos procurando e nós entendemos a questão e acabamos, então, chamando, né, o professor Toninho, que prontamente nos atendeu, que eu já agradeço desde já, né, por essa dedicação toda para estar aqui hoje. Muito bem. A professora Elaine, ela é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, ela tem mestrado em Geografia pela Universidade de São Paulo, graduada em História pela PUC São Paulo e também possui vinculação à Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, né? Campus Guarulhos. É coordenadora do programa foi coordenadora do programa de mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, em 2020. Bom, Elaine, é até hoje ou você já não está mais? É por isso que eu sempre vou pedir para que você acrescente alguma outra informação, caso eu tenha deixado escapar. O professor Antônio Simplício de Almeida Neto, ele possui bacharelado e licenciatura em História pela PUC São Paulo, mestrado e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nas áreas de Didática, História, Educação e Historiografia, e é atualmente professor da Unifesp Campus Guarulhos, no curso de História. Tem experiência na área de História com ênfase em ensino de História e História da Educação, atua principalmente nos seguintes temas: ensino de História, formação de professores, educação e ensino, História, memória, representação e cultura escolar, né? A mesa de hoje se intitula Ensino de História e Educação em Tempos de Ditadura Militar, revisitando os 60 anos do golpe. Eu convido a professora Elaine para fazer a sua primeira fala e, desde já, quero agradecer a presença dos dois aqui. Boa tarde. Eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade. Eu continuo atuando no Prof. História, na coordenação, estou no fim do mandato, enfim, mas hoje, na verdade, o que eu trouxe para falar e o que eu vim, né, tem relação com a pesquisa que eu fiz no meu doutorado, que é sobre o ensino de História nesse período. Na verdade, inicialmente era esse o período que eu ia falar, né, quando eu desenhei o meu projeto de pesquisa, e depois ele acabou ampliando, porque eu trabalhei com história oral, e na história oral a gente eu entrevistei professores que tinham atuado neste período e em outro, né, no subsequente, começaram a carreira nos anos 60, 70, e aí em torno disso várias outras questões apareceram. Também gostaria de aproveitar esse momento para lembrar, né, e celebrar a memória do meu orientador, do professor Marcos Silva, que faleceu recentemente, talvez até simbolicamente, justamente no dia 31 de março, né?
professor Marcos Silva é um nome fundamental para a gente pensar o ensino de história em São Paulo. Eu tinha, inclusive, terminado de escrever um texto sobre isso, que eu espero que seja publicado, enfim, mas era não existe discussão do ensino de história em São Paulo nas últimas décadas, e eu poderia dizer no Brasil, que não inclua o professor Marcos Silva. Então, acho que a gente também é importante a gente lembrar, nós do GT de ensino, o Marcos nunca foi do GT, né? Mas sempre atuou conosco em várias frentes e sempre foi um militante de primeira hora da Ampul. Todos os eventos da Ampul que eu fui, o Marcos estava presente, né? Seja coordenando o GT, seja como palestrante, seja como convidado, enfim, é uma presença constante na construção dessa entidade. Então, queria deixar isso registrado. Agradeço ao Antônio, que me sugeriu começar por aqui, e eu acho fundamental a gente lembrar disso, né? Então, e o Marcos, essa tese que eu fiz, tem muito da generosidade, do acolhimento que ele tinha com os orientandos, né? Eu tive total liberdade para escrever o meu trabalho, inclusive em algum momento que é o que a gente diria em história os temas sensíveis, né? No momento em que eu abordei a reforma curricular, que a gente diz aqui, o currículo da SEMP em São Paulo, que o Marcos é um dos protagonistas desse processo, e ele diz assim: eu não concordo exatamente com tudo que você escreve aqui, mas é seu texto, né? Então, evidentemente, eu que assino a minha tese, ele como orientador respeitou, e, enfim, um orientador dedicado, daqueles que recebe a gente em casa, que a gente manda o texto, ele no dia seguinte ele devolve, né? Uma pessoa ímpar. E então eu quero começar por homenageá-lo nesse momento. Aí eu vou fazer a primeira fala, então, a Rovani Sigo, é isso? Sim, Elaine, pode começar. Tá. Eu tinha entendido que era o contrário, que era a ordem alfabética. Não, pera um pouquinho, deixa só eu recordar aqui. Você vai falar sobre ensino superior, né? Não, eu vou pegar as duas partes, mas você que sabe. Tá. Não, então pode começar tá, você, tá já que eu bom. destaquei. Já estou aqui, né? Já fica. Isso, então vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente está em casa, né? No fim das contas, assim, há tanto tempo a gente está nessa discussão do ensino de história, nessa construção da Ampul. Então, eu, a Antônia, a Rovani, eu vi aqui na plateia a Verusca, enfim. Estou vendo aqui as novas gerações também do PIBID, quero saudar os nossos alunos da graduação, a gente espera passar esse bastão para vocês, né? Enfim, então vamos lá à discussão. A Rovani, você consegue colocar? Eu tinha dado um título, porque eu quero começar pensando nessa discussão. Eu pensei em formação e práticas docentes durante a ditadura civil-militar em São Paulo, porque eu quero começar pensando nas duas frentes, no ensino superior e na educação básica. E aí acho que vai dialogar bastante com a apresentação do Antônio. A gente também, né, não é a primeira vez que a gente pensa esse tema, eu acho que é sempre legal que a gente revisita, repense e assim vai. Então, você vira o slide, por favor? Então, eu queria destacar aqui, eu acho que montar um panorama geral, né? Professor de história sempre tem que montar contexto. Então, do que a gente está falando? Então, em 64 tem um golpe. Esse golpe a gente sempre gosta de lembrar que é um golpe civil e militar, porque para a gente pensar e situar essas duas frentes, né? Uma participação das elites civis nesse golpe, e tem um sem número de debates acontecendo em torno disso, que é importante, fundamental, mas no nosso caso, nós estamos pensando aqui no aparelho do Estado e nos desdobramentos disso, né? Então, aí a gente está mais no militar do que no civil, como que essas questões
à luz da estrutura militar ou dos militares no poder, chega na sociedade civil como um todo. Bom, então, a primeira grande reforma feita é a reforma universitária em 68. Eu não vou me ater a ela, nem vou discutir, não é um tema de pesquisa, eu passo só por ela na minha pesquisa, mas ela antecede, e é muito importante lembrar, porque ela vai buscar responder de alguma forma a um movimento organizado dos secundaristas e, sobretudo, dos universitários, era muito grande. E aí os estudiosos sempre ressaltam isso, que a primeira reforma feita é justamente na universidade. Ela vai introduzir várias questões, eu pus aqui o fim das cátedras, porque até então os professores eram catedráticos, eles passam a ser concursados e ter uma outra carreira, né? Introduz-se, acaba-se com a seriação, tal como ela existia muito próxima ao modelo escolar, mas se introduz o crédito, as disciplinas por créditos. Uma outra questão que eu não pus aqui, mas que é fundamental de lembrar, é que o vestibular passa a ser classificatório e não mais eliminatório, porque isso vai fazer toda a diferença. A partir de agora, você se classificou nas 100 vagas, pronto, né? Não importa a sua nota, que é uma nota de corte. Mas antes você tinha uma nota, então eu tirei 9. O Rufano tirou 9, o Antônio tirou 9. Qual de nós vai entrar se só tem 2 vagas, né? Então, a forma de resolver os excedentes que começam a chegar ao ensino superior, uma dessas respostas é: você fica de fora porque você é o 8º classificado, né? Bom, na educação básica, que é onde a gente vai incidir mais na nossa discussão, a gente tem a famosa Lei 5692/71, que alguns autores vão dizer que é a primeira LDB do Brasil, né? Para além dessa discussão, ela introduz questões muito importantes na escola, ela vai mudar questões estruturais da escola. A primeira grande coisa que ela faz é criar o primeiro grau. E aí, quem está na escola até hoje sabe disso, que essa é uma criação artificial, feita sobre culturas escolares que até hoje não se imiscuíram e que são muito diferentes, seja nas práticas cotidianas, seja até no locus de formação. Então, até então, a gente tinha escola primária, naquele momento, essa escola primária tinha 4 anos, em outros momentos ela já teve 2 também, para resolver problemas de vaga e de oferta, enfim. Então, a gente tinha o curso primário, terminou o primário, tinha um exame de admissão, que já era um filtro, né, sobretudo para a classe trabalhadora, e depois mais 4 anos do ginásio. Terminado isso, aí você ia para o colegial, e aí, dependendo das carreiras, você ia para o ensino superior ou não, enfim. De qualquer forma, a gente está falando de uma educação que é restrita a alguns grupos sociais, né? E que faz um funil ali com o exame de admissão. Então, essa unificação, que eu digo que ela é artificial, porque até hoje, né, a gente... então, cria-se uma nova seriação, então, ao invés de primeira, quarta e primeira, quarta primário, primeira, quarta ginasial, a gente passa a ter a primeira, oitava. Essa primeira, oitava vai passar a se chamar primeiro grau, e esse primeiro grau hoje seria o Fundi 1. Na escola, desculpa, é o fundamental, né? Ensino fundamental, ponto. Desde a LDB de 96. Mas a gente continua na escola reproduzindo Fundi 1 e Fundi 2, que no fundo ainda corresponde ao primário e ao ginásio, porque são mesmo questões muito diferentes, muito específicas, né? Dessas práticas e etc. Também no bojo da 5692, e veio numa discussão que está vinculada aos acordos do Brasil com a agência americana MEC-USAID, mas que essa agência, também é importante dizer isso, ela já tinha convênios e discussões com o governo brasileiro no governo Goulart, faz parte dessas parcerias americanas,
E faz parte também, há uma discussão entre os reformadores brasileiros, né, e a lei acaba propondo isso, que ocorra a profissionalização, em princípio, nas séries do antigo colegial, do segundo grau, ou onde as crianças não alcançam isso, onde a terminalidade acaba sendo ainda no primeiro grau, né, onde as crianças abandonam a escola mais cedo, você já deveria fazer algum tipo de profissionalização. Isso não se confunde com ensino técnico, é uma outra discussão que eu acho que ela é muito próxima, guardadas as devidas proporções, as discussões que a gente faz agora na BNCC. Eu acho que valeria até a gente pensar um pouco como é que essas coisas vão e voltam, né? Mas não é hoje. E uma outra coisa que essa lei cria, ela divide a escola, o que eram antes as disciplinas escolares, a lei propõe, não, há diferentes ênfases. Então, a gente passa a ter atividades, áreas de estudo e disciplina, que, grosso modo, vão corresponder às atividades ao antigo primário, às áreas de estudo ao antigo ginásio e às disciplinas do ensino médio. E nessa reformulação, então, História e Geografia caem no primeiro grau, e são como disciplinas isoladas e autônomas, e elas passam a compor essa área de estudo, que é o estudos sociais. E aí cria-se, né, também no ensino superior vários cursos das chamadas licenciaturas curtas, que elas vão formar professores em 1 ano e meio, ou 2 anos, dependendo. Eu encontrei alguns cursos que em 1 ano e meio formavam, ou, né, enfim, se propunham a formar um professor que atuaria aí só no primeiro grau, na licenciatura curta. Nos anos 80, isso é abolida, essa licenciatura curta, ela tinha de estudos sociais e de ciências, e depois aí os alunos passam a ter que fazer mais 2 anos de complementação, ou história ou geografia. Também é importante ressaltar que aqui em São Paulo nunca houve concurso para esses professores de licenciatura curta. Inclusive, a rede estadual, ela é uma rede que tem os 2 graus, né? A rede municipal tem muito poucas escolas de segundo grau, à época eu acredito que só houvesse uma delas, mas, de qualquer forma, nenhuma das 2 redes fez concurso, ela fez sempre concurso para história ou geografia, né? E isso também eu acho que é uma das formas de resistência, as práticas escolares, e aí também, de novo, acho que tem paralelos com essas discussões hoje da BNCC, os professores continuaram dando aula de história e dando aula de geografia. A boa parte dos livros didáticos continuaram sendo de história e de geografia. O que se fazia, né? Nós éramos alunos dessa época, né? Na minha escola, na escola que eu estudei, e os professores também relataram o que eu entrevistei, relataram um pouco isso, você soma a nota. Quando, às vezes, inclusive, era o mesmo professor, boa parte dos tempos, às vezes, podia ser o mesmo professor que estava dando a mesma disciplina, mas ele entrava como história ou como geografia. E aí ele somava a nota, porque, do ponto de vista do boletim, só tinha uma para colocar. Também se fala muito, porque os militares introduziram moral cívico, SPB, EPB, e aí vira um balaio de gato. Não, é importante ressaltar que, assim, o SPB era uma disciplina que já tinha sido criada no governo João Goulart, claro que ela é reinstrumentalizada, mas ela não é a disciplina do regime. A disciplina criada pelo regime é a educação moral e cívica. Consequentemente, o professor de moral e cívica, ele também é o responsável pelos centros cívicos que vão substituir os grêmios estudantis. Então, há uma estrutura ali preparada para isso. É criada uma Comissão Nacional de Moral e Civismo. É esta comissão que vai aprovar os livros de moral e cívica. Então, a única censura que se tinha livros era os livros de moral e cívica, e esses livros, então, tinham que ser aprovados lá pela tal comissão. Também aqui em São Paulo, os professores tinham que pegar
um atestado no DOPS para lecionar essa disciplina de educação moral e cívica, né? Isso os professores que eu entrevistei também ressaltam e contam. Um deles até falou assim, era aquele bilhetinho azul, tal, né? Enfim, também, nessa época eu era aluna ainda, não professora. Mas, então, essa era uma disciplina vigiada. A história e a geografia não eram vigiadas, o que não significa que, né, há grandes rupturas, até porque a escola, e é importante também pensar, a escola, a cultura escolar, ela tende a ser uma cultura da conservação, para o bem e para o mal, né? Mas é isso, o Antônio vai falar mais. Você vira para mim, por favor. Então, agora eu queria falar um pouco desse ensino superior, porque acho que essa é uma coisa... também chamar a atenção, esses números, essa discussão está na minha tese, né, que está lá para quem quiser ver mais um pouco, está no banco de teses da USP, da Departamento de História, e eu também apresentei inicialmente, essa primeira vez que eu fiz essa discussão, foi no Mampum, de 2006, né, de Assis. Que eu fui fazer esse levantamento. Então, eu peguei uma publicação feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas aqui de São Paulo, o José Pastore, né, que faz um estudo sobre as instituições de ensino superior, para subsidiar, imagino eu, né, políticas públicas. Então, aqui, e essa tabela, tem outras lá, essa vai dos anos 70, que é mais ou menos o período que ele está estudando, justamente por isso que ele depois vai chegar à conclusão na sequência, que eu vou apresentar. Então, assim, se a gente olhar, em 1966, né, então, tipo, logo na sequência do golpe, a gente tem 2 federais, 36 estaduais, 11 municipais, instituições de ensino superior, né, estabelecimentos de ensino superior em São Paulo, e 74 particulares. Se a gente olhar em 1970, 4 anos depois, a gente continua praticamente com os mesmos números na rede pública, mas a gente tem o dobro, ou quase o dobro, para ser mais precisa, de instituições privadas. É este o desenho, e eu acho que aqui a gente precisa olhar e pensar, porque em história a gente sempre pensa, né, nas permanências e rupturas, e esse desenho não muda muito até hoje. A gente poderia dizer, com certeza, inclusive, que o que muda é quem é o dono do capital, né? Mas essas instituições privadas ainda predominam na educação brasileira, predominam em São Paulo, sobretudo em São Paulo, que é um mercado enorme para essas instituições. Então, passo próximo, eu vou me permitir aqui fazer uma leitura, porque é a pergunta do José Pastore, quando ele faz o balanço, ele fala assim: os dados desta pesquisa deixam claro que a expansão do ensino superior em São Paulo vem sendo feita, em grande parte, como consequência da pressão social por educação universitária. Então, nessa discussão, né, jovens querem chegar. E aí ele vai falar algumas coisas, e eu pulei, então. Como vimos, a universidade vem expandindo exageradamente nos ramos livrescos, sendo que as engenharias estão também começando com o problema de excedentes de alunos. Vimos também, então, esses ramos que são os ramos que você pode montar põe uma sala de aula e pronto, um lugar que funciona uma escola, você bota uma universidade à noite, você tem aquela sala ociosa, né? Então, para você expandir a engenharia, para você expandir os cursos da saúde, você precisa de laboratórios, precisa de investimento. Os cursos livrescos, não, basta um professor, uma lousa, né? Nesse momento, um professor, uma lousa e um giz, você montou o curso. Vimos também que, de modo geral, a expansão se dá com maior velocidade no setor que tem piores condições materiais e humanas, que é o setor privado. Conforme evidenciamos, esse setor tem apenas 5% dos professores em tempo integral. Poucas são as escolas que possuem bibliotecas adequadas. Na maioria dos casos, a carreira acadêmica e o incentivo à pesquisa são fenômenos desconhecidos. Por que expandir, então?
né? E eu, quando escrevi o texto, ele está com esse grifo é meu, né? E é a pergunta que a gente se faz: por que expandir, então? Aí acho que a gente poderia dizer assim: siga o capital, né? Siga o dinheiro, que você vai chegando às respostas. Então, assim, uma dessas respostas a gente pode ver na sequência. Vamos para o próximo. Aí, também nesse estudo, eu fui atrás de uma publicação muito interessante que chama Trajetórias da Universidade Privada no Brasil. As professoras Luciana e a Verena Alberti fizeram, à época, no CPDOC, essas entrevistas com os reitores e pró-reitores das universidades privadas no Brasil. E aqui em São Paulo, nem todas, como o recorte era só a universidade, na época, por exemplo, eu trabalhava na Uninove, ela ainda era centro universitário. Mas aqui o professor Antônio Veronese, nós somos lá de Guarulhos, somos próximos lá da UNG, que é um dos donos, né, sócios fundadores lá da Universidade de Guarulhos, que à época, então, era Faculdades Integradas de Guarulhos, diga-se, né? Ele conta como é que foi essa mágica, como cresceu isso, né? E ele diz assim: tínhamos arrendado um colégio, tínhamos ele, né? Ao mesmo tempo, o ministro Jarbas Passarinho, que é um dos ministros mais importantes do regime militar, né? Ele fica de 71 a 74, boa parte dessas inovações, digamos assim, são do período dele. O ministro conclamava as escolas para que se transformassem em instituições de ensino superior, devido à falta de vagas e às constantes greves dos estudantes. Hoje, quando ele está dando aquele depoimento, né, nos anos 2000, discutimos muito com o governo federal. Vocês nos chamaram para cumprir uma missão, para suprir uma deficiência de vocês, e hoje nos colocam como marginais do processo. Vocês não tiveram competência para assumir a tarefa. Hoje nós respondemos por 75% do alunado. Não fosse esse chamamento, talvez tivéssemos ficado nos nossos colégios e deixado o ensino superior para o governo. Então, é muito interessante, porque o tom que ele traz, né, é um tom de resposta a um chamamento cívico. E depois, eu vou pular um pouco, tinha mais um slide, eu tenho mais algumas falas dele, vale a pena ler, esse texto está, eu acho que ele está online, porque ele é da GV, né, na época eu consultei no texto físico. Mas, de qualquer forma, essa discussão é muito interessante, porque ele vai trazendo esses elementos, depois ele conta como que ele convidou esses diretores, donos de colégios, né? E esses colégios, e a gente tem, então, lá tem a UNG, aqui na capital a gente tem o pessoal da faculdade, do que hoje é a Unicid, a antiga faculdade da Zona Leste, o Colégio São Judas Tadeu, que vira a Faculdade São Judas, e várias outras, né? Ele não cita, inclusive não está na entrevista, mas a história da Uninove, que eu saiba, também é a mesma. Essas universidades, o que hoje são universidades e que eram faculdades isoladas, elas nascem desse movimento. Então, no fim das contas, a gente poderia dizer que é um desdobramento, né, desse chamamento cívico que esses personagens dizem: olha, nós aderimos, nós expandimos, e agora? Então, nos anos 2000, quando começa a se discutir a avaliação do ensino superior, quando essas instituições continuam com 75%, né, tem 75% do alunado, isso passa a ser uma questão bastante séria, né? E hoje a situação não é diferente, né? Os números continuam nesse patamar, enfim, mas o hoje não é uma questão para hoje, né? Então vamos rodar aqui. Rovani, vamos pular esse aí. Aí é como ele conta lá da Faculdade da Zona Leste. Aí, só para mostrar como isso continuou ampliado, continuou crescendo,
Então, aí, essa tabela eu fiz a partir de um compêndio do IBGE, no fim, 2000 e pouco, eles publicaram, que chama Estatísticas do século XX, né? Como era uma coisa do começo do século XXI, ainda eram CDs, e eu tinha CDs, e eu montei várias tabelas a partir deles. Essas também estão lá na tese, na discussão, só para a gente ter uma ideia. Então, assim, essas instituições, grosso modo, elas crescem no que a gente chama de estabelecimentos aqui, que são as faculdades isoladas, né? As universidades, em geral, são as públicas, né? Ou, eventualmente, algumas confessionais. Então, por isso que essas privadas, né? Se a gente pensar aí, basicamente, a gente está pensando na PUC, na PUCamp, né? Além nessas particulares aí. Então, se a gente olhar no primeiro, vamos pegar, eu até destaquei para a gente pegar 71 e 85, para a gente, porque foi a série que eu construí. Quando a gente trabalha com gráficos, com estatísticas educacionais, essa foi a primeira dificuldade que eu tive, né? Porque você, bom, isso todo mundo trabalha com dados oficiais. As entradas são muito diferentes, então você às vezes tem o dado para uma série, então eu conseguia recompor 71, 85, mas não conseguia recompor para trás, né? Mas então, em 71, a gente tinha uma federal em São Paulo, 2 estaduais e uma municipal. Para 3 particulares, essas são as universidades, né? Em compensação, a gente tinha de faculdades isoladas, então 2 eram federais, 17 estaduais, porque aqui a gente, vejam, a gente ainda não tem a unificação da Unesp, né, que ela vai chegar depois, aqui acho que é 76. Tem algumas municipais que também depois vão entrar para a Unesp, né? Elas estão ainda aparecendo como faculdades isoladas, e 194 particulares, então já tinha um número grande. Quando a gente chega em 85, a gente foi para 272, que mais ou menos, olhando a sequência aqui, essas particulares, aqui não há mesmo o dobro, né? Mas há um grande crescimento nessa série de 15 anos. Se a gente, em contrapartida, olha lá, de um total de 7 universidades que a gente tinha como universidades, foi para 10. Então, assim, é um número quase que inexpressivo esse crescimento, se a gente pensar em números absolutos, né? E aí eu pulei essas tabelas aqui, senão fica muito longo, mas se a gente for olhar, e eu pus essas tabelas, onde é que está concentrado isso? Nas humanas, né? Sobretudo nos estabelecimentos das faculdades isoladas, que é exatamente esses cursos que são baratíssimos. Sobretudo essas licenciaturas curtas. Essa licenciatura curta roda a carteira a cada 2 anos. Para as instituições privadas, isso é precioso, porque a cada 2 anos você tem uma turma nova. E a gente sabe, historicamente, que há uma evasão de 30%, 40% de alunos depois do primeiro ano, isso nas públicas e privadas. Então, se eu tenho um curso muito longo, eu tenho um curso com uma entrada de 100 pessoas, depois elas viram 70, e elas ficam 4 anos como 70, pagando mensalidade. Se eu tenho um curso que a cada 2 anos ele roda, rapidamente eu reponho essa carteira nova, né? Então, é este o desenho que a gente tem para a educação, para o ensino superior. Assim, é aqui, né, que reside uma dessas caixas de Pandora que a gente vê hoje, como que a gente, em que momento que a universidade pública, ao invés de ser expandida, né, porque são opções, são políticas governamentais que você incide para lá ou para cá. Isso é paralelo, isso também, essa parte eu não peguei. Eu, esses dias, numa banca que eu fui,
e eu vi, é muito interessante, há um movimento que acontece também nos anos 70 de qualificação de mão de obra para professores, para as universidades públicas. E aí sim você tem um incentivo onde você tem essas universidades, mas evidentemente, né? São Paulo é um ponto muito fora da curva, a gente é muito original aqui. O sistema federal ele é secundário em relação ao estadual, né? O único estado que eu acho que a gente pode dizer isso. Alguns outros estados também têm um sistema estadual importante, mas aqui em São Paulo é muito original. Mas Brasil afora, o sistema federal é o que predomina, e aí você tinha implantação de algumas universidades, as vagas também vão ser sempre menores, em quantidade menor do que as privadas, e para esses lugares você tinha que formar mão de obra, e aí você tem um incentivo do MEC para titulação de mestrado, doutorado, porque, de novo, a política não é unívoca, ela vai adquirindo vários caminhos. Então, aqui nós estamos falando também de um momento que a pós-graduação vai aparecer e vai começar a trilhar o seu caminho e se firmar como um caminho mesmo, inclusive, para esses professores, né, do ensino superior. Bom, aí vou passar um pouco, para não dizer que não falei das flores, que eu gostaria, no mínimo, de falar um pouco dos meus entrevistados e dessa discussão da escola básica. Então, vamos na outra ponta, que é a ponta da escola. Bom, o que acontece... Não, é o anterior. Isso. Então, essa lei 5692 chega aqui em São Paulo, né? São Paulo, a nossa secretária da Educação era Esther de Figueiredo Ferraz, ela é uma mulher importante nesse momento. Eu não sei se antes ou depois, ela foi a primeira reitora que se teve em São Paulo, ela foi reitora do Mackenzie, e ela monta a Secretaria da Educação de São Paulo, cria um grupo de trabalho para pensar a implantação dessa reforma, porque vai desde questões que são a questão da rede física, porque é preciso pensar isso. Bom, eu tinha antes o prédio do grupo escolar, que atendia o primário, e eu tinha o outro prédio, que era o do ginásio. Esta população está demandando escolas, né? Já aí o livro lá da professora Hilsdorf, não. Nossa, já eu lembro. Que é O Povo Vai à Escola, ela vai mostrando como desde os anos 50, pelo menos, a população paulista está se organizando e demandando escolas, e essa escola é o grupo escolar e é o ginásio. Nessa expansão, você está cada vez mais, já existia uma coisa que passa a ser quase que regra, de você dividir o mesmo prédio para duas escolas. Então, durante um período, essa funciona aqui, a grupo escolar Pipoquinha da Serra, tem um conjunto de professores, um conjunto de diretores, não sei o quê, e à tarde ou à noite, porque aí também começa a expansão do noturno, você tem na mesma escola o ginásio não sei das quantas. Então, aumentar o número de escolas, de prédios escolares, ao mesmo tempo que você precisa também de aumentar esse número de professores. Então, há um ingresso grande de professores e há tanto uma volta, me parece, de alunos, quanto um ingresso de novas crianças que estariam, em outras condições, excluídas da escola. Do ponto de vista curricular, a gente tem duas grandes publicações, que então, há um grupo que é montado para fazer esses novos currículos para o Estado, inclusive para contemplar estudos sociais, as disciplinas, né, ou áreas de estudo. E aqui saiu, então, os tais guias curriculares propostos para as matérias do núcleo comum. Eu nem vou entrar nisso. Obrigada, Antônio, a Marília Espósito. Os guias curriculares
são publicar, eles terminam em 73, a publicação de 75, vão propor as matérias do núcleo comum, eu nem vou entrar no outro núcleo, mas, enfim, que são estudos sociais, no nosso caso, língua portuguesa, e assim vai, né? O meu boletim constava como língua pátria, pelo menos no primário, né? Mas, enfim, porque essas marcas estão lá, né? E a gente fazia essas coisas. E depois, esse próprio currículo, ele é repensado a partir de 77, 78, história volta a ficar como disciplina separada na 7ª e 8ª, né? História e Geografia, e aí se criam esses subsídios. Então, o primeiro é conhecido como Verdão, era um documento grande, tamanho A4, bastante prescritivo, minucioso mesmo, e o segundo é um texto que a gente, eu lembro até que o Marx me chamou a atenção para isso, ele falou assim, olha, veja como esse texto é um texto mais vinculado à academia e menos escolar, porque ele é um texto que já incorpora bibliografia, ele já é um texto que tem, então, menos prescrição do ponto de vista metodológico, né? E mais uma discussão de conteúdo, de autores e tal. Então, isso é a reforma em São Paulo. Só para a gente ver um pouco os números, aí sim a outra tabela que eu fiz também, da sequência. Então, assim, ó, em 71, a gente tinha um total de 3.426.000 crianças na escola, né? Em 85, a gente tem 4.987.000, praticamente 5 milhões, né? A gente tem acréscimo, nesses 15 anos, de 1,5 milhão de crianças em São Paulo, na escola de São Paulo. Importante também dizer, eu pulei essa parte, estava ali no outro slide, quando eles montam o grupo da reforma, eles já dizem 80% dessas crianças estão na rede estadual, e eles imaginavam que isso ia continuar assim. Bom, então, a expectativa, a construção de escolas e o ingresso de professores vai ser feito todo nesse sentido. Nós vamos precisar de muita gente para esse ingresso que aumenta e que é basicamente da escola estadual, né? E aí, então, eu chego à última parte aqui, só para um pouco mostrar quem são esses atores que eu entrevistei, porque o que faziam, então, chegando lá na escola, né? A partir lá da universidade, os professores formados nessas universidades, nas instituições privadas, boa parte desse pessoal que se formava nos estudos sociais sequer ia para a escola, porque não tinha concurso, porque havia muitos que faziam isso, porque isso dava progressão na carreira do funcionalismo. Então, era um horror, porque o cara ia lá para fazer o curso só porque ele queria o diploma, porque daí ele, né, como funcionário público, ascendia. E, enfim, eram muitos os desencontros. Mas aí, então, entre os professores que eu entrevistei, uma das professoras que eu entrevistei aqui tem a professora Arlete. A professora Arlete é formada na USP, ela fez ciências sociais inicialmente, depois ela faz história, ela entra como professora não concursada, que era absolutamente comum, como é até hoje na rede estadual, nem vou... todos os professores que eu entrevistei são professores que atuaram na rede estadual, esse era o meu recorte, que era essa maior rede e tal. E ela traz um aspecto aqui muito interessante, embora ela tenha sido perseguida, enfim, mas ela traz um aspecto que eu acho que dá para a gente pensar, que ela diz assim, e tinha muita gente boa dando aula, muito, porque como tinha um grande número de estudantes dando aula, porque havia essa necessidade, era uma evolução, né? Tinha um pessoal lá, claro, tinha um pessoal já dando aula há mais tempo, um pessoal mais reacionário, tinha embate, mas não era tão complicado, acho que a gente conseguia. Educação moral e cívica, a gente fazia miséria. Ela trabalhava com o teatro do oprimido na aula de educação moral e cívica. Então, assim, essas prescrições nem sempre são seguidas à letra, tá? Ao pé da letra.
Até fato de jornal a gente trazia para dentro da sala de aula, pegando a experiência que a gente teve na universidade. E, às vezes, a gente carregava os alunos para essas experiências na universidade, porque a gente era muito jovem, nós alunos, principalmente do noturno, um pouco mais novos que a gente só. Então, era muito doido, a gente fazia grupo teatro, ensaiava no porão da casa da gente, e eram umas coisas bastante improvisadas, o que era permitido fazer. Mas foi um período, assim, apesar de difícil, ela foi presa, ela foi torturada, não em função do que ela fazia em sala de aula, isso é importante, porque aí ela tinha outros envolvimentos de militância e ela é presa em função disso, né? Mas ela vai dizer que foi uma experiência assim muito interessante, né? A história dela é uma história muito, muito interessante. E é exatamente isso, ela vai fazer diferentes práticas, e isso está muito colado a essa vivência. Inclusive, a escola que ela trabalhava, eles falavam que tinha meio que um apelido de República Vermelha, porque tinha muitos estudantes, e todos ali estudantes da USP, dando aula naquela escola. Então, essa é uma movimentação que acontecia naquela escola, na escola, naquele momento, é uma dessas facetas da escola. Ela trabalhava com material do materialismo histórico, mesmo depois que ela foi presa e retornou. Aí, claro, ela diz, eu era mais contida, mas enfim. Aí vamos no outro, que é o professor Guilherme. Aí o professor Guilherme foi, eu não vou ler um pedacinho aqui, então o professor Guilherme aí é o contrário, ele é a única pessoa que eu consegui entrevistar que era de estudos sociais, porque por incrível que pareça, que a gente diz, todos eles estavam lá, eram mal formados, não sei o quê, é uma coisa muito interessante, porque era muito, muito difícil chegar nas redes, né, que a gente estabelece quando trabalha com história oral, a um formado em estudos sociais. E aí o Guilherme conta aqui do dia que ele foi fazer uma comemoração cívica. Também acho importante sempre dizer isso, assim, ó. No regime militar, a gente cantava o hino na escola. Bom, a escola nasceu para cantar o hino, né? A escola nasceu para reforçar os laços de identidade nacional. Então, lá a gente cantava o hino também, né? E se bobear, hoje escreveu, não leu. Mas é claro que esses tons, nesses momentos, também na ditadura Vargas, nesses momentos, você tem sempre um maior incentivo a esse tipo de práticas. Essas práticas estão na escola, e nesse momento elas são reforçadas, evidentemente. E aí ele vai contar, né, que a diretora chamou ele para fazer a comemoração do centro cívico, lá do dia era uma comemoração do centro cívico. E aí ele fala, a diretora chamou ele porque ele não era daquele centro cívico, era de outra escola, e falou assim, você faz? Ele falou, faço. Onde você quer que eu faça? Faz na quadra. Ele falou, não, na quadra eu não faço, o som vai ficar horrível, isso, né? Eu só faço se for no pátio fechado. Aí a diretora um pouco estava na mão dele, ela cede, né? Daí ele fala assim, foi a comemoração, botei os alunos em fila, sabe? Falei, nós vamos cantar o hino. Quem sabe o hino nacional, levanta a mão. 2 ou 3. Então, tem que providenciar o disco com a gravação. Vamos cantar junto. Aluno da 8ª série, aqui do Tatuapé, foi a maior ordem. Quando terminou a comemoração, eu falei, olha, nós damos por encerrada a comemoração. Vocês podem voltar a seus afazeres normais. Eles não saíram da fila, continuaram na fila. A diretora ficou olhando de um jeito. Quando eu me propunha organizar alguma coisa, eu organizava mesmo, entendeu? Era um negócio em ordem, quase militar, porque tem que ser assim, senão não tem respeito. Né? Acho que a frase já diz tudo, né? Eu gosto muito, eu cito esse 10 entre 10 textos que eu escrevo sobre o tema, porque eu acho que a linguagem, as palavras que ele usa já dizem um pouco de como ele pensa, né? E aí, por fim, o professor Severiano. O professor Severiano, ele atuava no ABC, né, no ABC que está fazendo as movimentações das greves,
E ele diz, e é muito interessante, porque ele diz assim, os alunos sabiam, os alunos eram filhos dos operários que estavam fazendo as greves. Por outro lado, e ele faz uma discussão muito interessante de geração, ele fala assim, a geração anterior pegou em armas, a minha não, a gente não tinha mais como fazer isso já era uma coisa, né, ele estuda na universidade nesse momento, quando ele vai para a escola já é outro momento. Então, o que ele faz? Ele fazia os jornais murais. Dá para virar, por favor, a Rovani, que é o. Ele diz que eles começaram a fazer jornal mural. Então, eles recortavam, né? Que os mais velhos vão de conhecer, os mais novos mal conhecem o que é um jornal, mas então eles pegavam as notícias dos jornais e colocavam, faziam os cartazes, né, com papel. Ele falou assim, mas daí eu saquei que os meninos não estavam lendo. Então, eu comecei a empapelar a escola, porque era uma forma de começar a mostrar o que estava acontecendo. Então, o que passava, às vezes, na censura do jornal, né? E aí ele vai dizendo que eu gosto desse fim aqui, ó. Eles faziam essas coisas, não podiam, a resistência era isso, nós partimos dessa perspectiva, nós tínhamos toda uma estrutura montada de culto à pátria, que era um calendário extremamente rígido de atividades, a existência de um coordenador de moral e cívica na escola, as pessoas não se comprometiam com isso, também elas não faziam desobediência. Acho que eu poderia acrescentar que elas faziam resistência, ou não, ou adesão, né? Então, a escola é esse lugar da diversidade, da adesão, da resistência, da provocação. Eu vi aqui o comentário da Verusca. E é esse lugar que nós defendemos, né, para pensar o que é o ensino de história e qual o nosso papel, inclusive, como professoras de história. Muito obrigada, desculpa me alongar aqui, mas eu acabei tentando pegar as duas pontas para a gente pensar um pouco mais nessas duas facetas, na universidade e na escola. Obrigada. Muito agradecido, Elaine, por sua fala, muito boa, muito estimulante, com algumas manifestações aqui no chat também, né? Eu passo a palavra agora para o professor Toninho, que vai encaminhar sua fala neste momento. Bom, boa tarde, quase boa noite, Elaine, a Rovani, Yara, que está nos bastidores, e colegas que estão assistindo a nossa live. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer o convite, feito meio de última hora, e reforçar a justificativa da Rovani, porque eu estou aqui meio que substituindo a insubstituível, que é a professora Circe Bittencourt, né? Nós havíamos sugerido a participação dela, porque ela foi testemunha ocular da história, tanto como aluna da universidade quando aconteceu o golpe, como professora na educação básica, na Escola Estadual Arquite Clino, no transcorrer da ditadura militar, né? E nesse período ela estava fazendo mestrado, depois doutorado, então ela vivenciou esse período e por isso pensamos na participação dela, mas devido a uma crise de rinite, que já dura alguns dias, ela não estava muito bem e sugeriu, na verdade, que não participasse e nós acolhemos o pedido, certo? Então eu vou aqui tentar procurar falar algumas questões sobre o período, porque eu, assim como a Elaine, também pesquisei esse tema, só que foi no meu mestrado, né, sob a orientação da professora Circe Bittencourt. Então, eu penso que é possível contemplar a proposta da mesa. Eu queria começar a minha fala
lembrando uma frase do Nicolau Shevchenko, que eu gosto bastante, sempre evoco, que diz o seguinte, abre aspas, a grande vantagem de estudar história consiste justamente na possibilidade que ela nos propicia de uma compreensão mais articulada das circunstâncias por meio das quais chegamos ao ponto em que estamos. E, a partir daí, na possibilidade de uma melhor avaliação das alternativas que se apresentam e que podemos vislumbrar graças à ampliação da perspectiva temporal. Essa frase está no livrinho por conta do tamanho, mas que é muito bom o livro, que é A Corrida para o Século XXI. Né? Ou seja, segundo a perspectiva do Nicolau Shevchenko, não se estuda história para não repetirmos os erros do passado, como comumente o pessoal acaba afirmando, né? Simplesmente porque os erros e as circunstâncias do presente são outros, né? Portanto, por definição, não dá para repetir os erros do passado, mesmo se quiséssemos. E tampouco estudar história serve para colocar o passado no tribunal da história, simplesmente porque não existe um tribunal da história. Né? Se houvesse tribunal da história, não haveria hoje defensores da ditadura militar. Desse modo, o que podemos fazer é rememorar alguns aspectos da educação escolar e do ensino de história nesse momento em que se rememora os 60 anos do golpe militar, como uma possibilidade de compreendermos como chegamos ao estágio atual de coisas que assistimos no campo da educação escolar e do ensino de história. Hoje, como se sabe, assistimos uma situação de precarização da educação escolar pública e de desqualificação do ensino de história. Se é certo que essa situação está diretamente vinculada ao momento atual do capitalismo e do mundo do trabalho, em que o proletariado se torna precariado com a perda generalizada de seus direitos, de modo que a educação escolar se volta para a finalidade de propiciar uma formação precária para formar o precariado, daí disciplinas como empreendedorismo e projeto de vida, também é certo que esse processo de precarização da educação tem raízes na ditadura militar brasileira, como, aliás, demonstrou a professora Elaine em alguns dados que ela mostrou aí nas tabelas. Né? É muito comum que algumas pessoas mais velhas do que eu, por exemplo, relembrem o passado de forma saudosista e idealizada. Com relação ao passado escolar, não é incomum ouvirmos frases como a escola antigamente era melhor, no meu tempo é que era bom, os professores sabiam mais, os alunos estudavam mais, havia mais disciplina, havia mais respeito e etc. Mas é necessário sempre perguntar bom para quem? Ou qual referência está sendo adotada para definir o que era bom. E aí surge o historiador, essa figura às vezes meio chata, para inserir a lâmina da dúvida na árvore da memória, para usar uma imagem do Pierre Nora. Sabe-se que na ditadura militar houve um crescimento quantitativo da educação escolar, porém com vertiginosa queda de qualidade do ensino na estrutura das escolas, na formação e no salário dos professores. Para se ter uma ideia, eu não fiz uma tabela disso, mas acho que dá para a gente visualizar esses dados. Em 1967, a hora-aula de um professor chamado professor 3, que era o professor hoje do ensino médio, né? Porque naquele tempo tinha professor o P1, P2 e P3. O P3 era o que ganhava um pouquinho mais, que era do ensino médio. Então, o professor do P3, em 1967, a hora-aula dele equivalia a 13,7 vezes o salário hora mínimo.
Em 1979, a equivalência cai para 6,9 vezes. Em 1982, cai para 4,5 vezes. Então, de 13,7 cai para 4,5. Esses são dados do Newton César Balzan. É evidente que o salário de 82 para cá despencou ainda mais, né? Mas já se pode observar por esses dados que eu mostro uma queda acentuada, né, no período de 15 anos, de 67 a 82. Então, é preciso perguntar, esses dados mostram claramente uma decadência da faixa salarial do professor, e como sabemos, isso implica no professor aumentar a sua carga horária e, portanto, ter menos tempo para preparar a aula, o que implica numa qualidade pior da aula, né? Então, é um processo que tem um efeito dominó, digamos assim. A piora da qualidade do ensino aumentou os índices de reprovação dos estudantes. Uma das tabelas que a Elaine mostrou fica evidente, ainda que os dados sejam uma fotografia do número de matriculados, percebe-se que o número dos alunos que se matriculam no primeiro ano, os que chegam ao final do colegial, que seria o ensino médio, daria ali um quinto, um sexto daqueles que se matricularam. Então, há esse aumento dos índices de reprovação dos estudantes, principalmente estudantes da classe trabalhadora, que passam a frequentar mais as escolas, mas eles também são mais reprovados. Tudo isso vinha acompanhado de um discurso nacionalista, autoritarismo, conservadorismo, clima persecutório e medo. E esses fatores eram sentidos, de algum modo, no cotidiano escolar, pelos diferentes sujeitos escolares, professores, alunos, pais, direção. Minha memória pessoal sobre esse período é bastante vívida quando se refere ao bairro onde eu morava e à minha infância. Mas com relação à ditadura militar propriamente dita, minha memória é bastante difusa. Quando o golpe militar ocorreu, em 64, eu não tinha ainda 2 anos completos. De modo que eu vivi a ditadura como estudante na infância e na adolescência, sem saber que estava numa ditadura. Lembro da presença ostensiva da PM no bairro periférico em que morava, das comemorações do tricampeonato de futebol em 1970, de um álbum de figurinhas da Copa, cuja primeira página formava, com a colagem das figurinhas, a imagem do presidente general Emílio Garrastazu Médici, né? Lembro de quando o presidente Figueiredo fez uma declaração numa entrevista em agosto de 78, eu já estava então no ensino, hoje chamado ensino médio, de que o cheiro do seu cavalo era melhor que o cheiro do povo. Já estávamos nesse período, então, no período de abertura política. E eu me lembro que, com essa declaração do Figueiredo, eu escrevi uma crônica bem primária para publicar no jornalzinho da escola, ironizando um pouco essa fala. E a diretora da escola, sabidamente reacionária e apoiadora do golpe, que mais tarde, inclusive, eu reencontrei o nome dela em algumas fontes documentais, essa diretora censurou o meu artiguinho primário e ele não foi publicado. Talvez tenha sido um princípio de tomada de consciência política, é possível. Mais tarde, com 18, 19 anos de idade, lecionando no Mobral, eu fui professor do Mobral, de alfabetização, que mais tarde virou EJA, e depois fazendo graduação em História, o entendimento sobre o período da ditadura foi, obviamente, se ampliando. O fato é que minha memória pessoal da ditadura se mistura a outros relatos sobre o período. As lembranças familiares, a vivência com colegas, professores nas relações escolares,
as leituras que foram dando densidade ao conhecimento e, mais tarde, as pesquisas que fiz e deram forma a algumas dessas lembranças. Quando menciono pesquisas, refiro-me precisamente às do meu mestrado, num ano que já se faz longínquo, 1996, sob a orientação da Circe Bittencourt, intitulado justamente O Ensino de História no Período Militar, Práticas e Cultura Escolar. Naquela ocasião, 1993, quando eu comecei o mestrado, queria entender justamente o que ocorria no cotidiano escolar em plena ditadura. O senso comum, muitas vezes, dava e ainda dá a entender que antes da ditadura vivíamos uma espécie de paraíso escolar e que a ditadura acabou com tudo. Ou então que bravos é uma versão da esquerda, né? Isso. Ou então que bravos professores heróicos fizeram a resistência em sala de aula. Ou ainda que havia um agente da ditadura infiltrado em cada escola ou sala de aula do país. Como eu havia sido estudante do Fundamental e Médio em escola pública na capital de São Paulo durante a ditadura militar e depois iniciei como professor do Mobral, ainda no finalzinho do período de abertura política, intuía que a realidade escolar era mais complexa e diversa do que essa visão do senso comum dos bons contra os maus, né? que era muito corrente e ainda é eventualmente. Daí minha curiosidade historiográfica para compreender aquilo que o historiador português Antônio Nóvoa chamou de internalidade escolar, no entendimento proposto pelo historiador francês André Chervel, autor que conheci durante o mestrado, conheci não pessoalmente, mas os textos, né? E que utilizo até hoje, segundo quem, abre aspas, a concepção de escola como puro e simples agente de transmissão de saberes elaborados fora dela está na origem da ideia muito amplamente partilhada no mundo das ciências humanas e entre o grande público, segundo a qual a escola é, por excelência, o lugar do conservadorismo, da inércia e da rotina. Isto posto, gostaria de pensar aqui com vocês alguns fragmentos de fontes documentais que eu utilizei nessa pesquisa, né, para tentar rapidamente fazer algumas reflexões sobre esse cotidiano, essa cultura escolar. Peço, por favor, para o Arrovani colocar os slides. Pode ir para o segundo, por favor. Bom, inicialmente, essas fontes documentais que eu vou colocar aqui são basicamente de dois tipos. Ou registros de livros de ata de reunião, de documentos escolares, né, da burocracia escolar, e um outro tipo de fonte, que eu vou mostrar algumas, são de relatórios de estagiários de história que fizeram o curso de prática de ensino no início da década de 70, lá na FEUSP, quando cursavam História, e foram alunos da professora Elza Nadai. Né? Então, os relatórios dos estagiários e esses registros escolares acabaram se constituindo como fontes documentais para esse trabalho. Então, temos aqui, nessa primeira imagem, um registro de um livro de hasteamento e arreamento da bandeira, e podemos notar a presença do civismo e do culto patriótico à bandeira. Né? Por outro lado, podemos compreender que, através dessa atividade, também se veiculava um determinado tipo de conhecimento histórico sobre a pátria e seus símbolos, porque o conhecimento histórico não é veiculado apenas na disciplina escolar História, mas também nas demais atividades
como essa cerimônia de hasteamento e arreamento da bandeira. E chama atenção o cuidado da escola, né, em fazer esse registro caprichoso num livro de atas, né, todo decorado, né, e a cada período, a cada mês em que seria efetuados os hasteamentos diários da bandeira, havia uma nova abertura de um desenho, né? O outro slide traz uma fonte documental de uma ata pedagógica de 1970, ata de reunião pedagógica de um colégio João Solimeu. Hoje ele é chamado de João Solimeu. Na época era apenas Colégio Estadual da Vila Brasilândia, periferia de São Paulo. E à época o próprio João Solimeu era o diretor da escola, né? E na ata de reunião registrou-se a seguinte frase, ano de 1970. Frase proferida pelo próprio diretor. Devido ao meio social, né, deve-se fazer o mais, né, na verdade, o melhor possível, de variáveis, não comparando os alunos da escola com o aluno padrão. E depois ele prossegue. A formação do aluno, que de acordo com o nível do bairro, não será intelectualização, mas sim dirigida para o trabalho. Então, o próprio diretor da escola, ele propõe numa reunião pedagógica que deve-se baixar o nível do ensino, porque afinal estamos num bairro, a escola ficava num bairro periférico e de trabalhadores, filhos da classe trabalhadora, e que não estariam destinados à intelectualidade, né? E, portanto, o nível podia ser baixado e pegar mais leve. Ou seja, o diretor traduzia perfeitamente o ideário do regime ditatorial daquele momento. Quer dizer, a precarização já está presente aqui, em outras palavras, né? No outro slide, vemos, eu pus aqui, vocês obviamente não vão conseguir ler, porque aqui é um trecho de uma ata de reunião pedagógica do Colégio Giacomo Stavali, já em 1975. Eu vou ler para vocês a ata, que é muito curiosa, porque ela trata de uma visita que a TFP, né, Tradição, Família e Propriedade, instituição da direita católica aqui do estado de São Paulo, fazia algumas escolas estaduais, né? E os professores, em 1975, manifestam junto ao diretor o seu estranhamento com aquela situação. Diz o seguinte, esse trechinho que está aí na tela, abre aspas, tanto o senhor diretor quanto os professores estranharam a exigência feita aos alunos de uma ficha com fotografia 3x4 com todos os dados pessoais. No verso dessa ficha estava impresso o seguinte: São Paulo, 20 de fevereiro de 75, senhores pais, visando incrementar a formação moral de nossa juventude, serão ministrados no Colégio Professor Giacomo Stavali uma série de palestras de orientação cultural de presença facultativa. Essas palestras realizar-se-ão uma vez por semana, na sexta-feira, para os alunos do período vespertino, e em aula antecipada para os alunos do noturno. Serão tratados temas de importância fundamental para o esclarecimento e orientação da mocidade estudantil, entre os quais provas da existência de Deus, a origem e a formação do mundo, a origem do homem, espiritualidade e imortalidade da alma humana, relação entre Deus e o homem, a religião, apologia do cristianismo, conceito de civilização cristã, a crise do homem contemporâneo, a defesa da família contra o divórcio era proibido naquela época, Nossa Senhora de Fátima e o comunismo, a arte através dos séculos e biografias de grandes personagens da história. Contamos com a autorização dos senhores pais para o bom êxito dessa promissora iniciativa e tem o nome de quem assina, que é um sujeito chamado Manome Souza Pinto, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela
USP, e ele era um membro da TFP. Então, mostra-se que a ditadura militar, ideologicamente, se fazia presente nem sempre por uma ação direta militar, né? Você tem aqui uma entidade católica conservadora que agia com a autorização de algumas autoridades das escolas, né? Então, estava presente ali no cotidiano escolar. O próximo slide é um fragmento de um relatório de um estagiário de 1975 da Escola Estadual Senador Felinto Miller, que diz o seguinte: aqui ele está comentando o fato de ter professores da licenciatura curta, né, que a Elaine mencionou na sua fala, e como esse professor da licenciatura curta acabava gerando um estranhamento entre os professores que haviam feito licenciatura plena, né? Então havia ali um certo conflito, eventualmente, entre eles. Diz lá a estagiária: esse particular, o professor não ser licenciado em História, por si só não seria suficiente para explicar as suas carências didáticas, a inexistência de qualquer planejamento, a indefinição quanto aos objetivos a alcançar e a não utilização de nenhum dos poucos recursos didáticos existentes na escola. Enfim, a sua completa desatualização e despreparo, e pode-se dizer até mesmo o seu completo desconhecimento e desinteresse da área e afins. Então, essa aqui é a avaliação da estagiária sobre o professor com quem ela estava estagiando nessa escola, né? Da qualidade do nível do professor. Uma precarização da formação do professor, né? O outro slide também é da mesma escola, e isso aqui é um trecho de um aluno, né? Porque o estagiário entrevistou um aluno, e aí o aluno da educação básica diz o seguinte sobre o professor, né? O professor é muito bacana, mas nas aulas dele ninguém entende. Ele corre, enrola, fala de Deus, escreve na lousa. Assim ele está falando de Egito, aí ele escreve Egito na lousa. E começa a fala de tudo sobre o Egito. A gente anota, mas na prova a gente não entende nada do que ele pergunta. E diz que se der uma prova, a gente vai colar mesmo. Então já consulta direto. Eu não entendi nada do curso de História até agora, né? Isso aqui é um relatório da mesma escola, né? Então, esses relatórios dos estagiários, eles vão mostrando também a complexidade deste cotidiano escolar, né? Que não se restringe a pensar professores oprimidos pela ditadura ou professores que estavam resistindo à ditadura, né? Aqui, no próximo slide, tem mais um trecho de um relatório de estagiário. Aqui, a estagiária entrevista um professor que já leciona há muitos anos, né, algumas décadas, e o professor expressa muito bem a crise pela qual o magistério vinha passando, porque o salário vinha caindo, o número de aulas aumentando, e o professor, que já lecionava há muito tempo, vai ficando, como se diz em alguns estados do Brasil, desacorçoado, né? Diz lá o relatório da estagiária na entrevista que ela fez com o professor. Em conversa com o professor, pude observar toda uma desilusão a respeito do ensino. Leciona desde a década de 40, acredita firmemente que ser professor é virtude inata, não se aprende através das técnicas. Disse-me que já utilizou vários métodos para lecionar e atualmente utiliza aquele que a classe merece, isto é, aulas expositivas, pois os alunos não têm nível para outra coisa. O outro fragmento também é um trecho de um relatório de estágio, feito em 75, na escola Luiz Elias Atier. Escreveu o estagiário:
abre aspas, pondo em dúvida a finalidade do ensino de história ou a ampliação de conhecimento da história, um dos principais motivos apresentados a esse pessimismo se coloca no nível do curso de estudos sociais e da fácil penetração desses elementos que concluíram o curso. Esses elementos são os professores de estudos sociais, né? Você tem uma carga aí de um preconceito em relação a esses professores, por parte dos graduados na licenciatura plena. Na área de trabalho do historiador e do geógrafo. A professora, com quem foi feito o estágio, acredita que o professor de história será visto num futuro bem próximo como uma figura literária que se expressa naquilo que o mundo julga ter todo saber e que só isto basta para que na sociedade se reconheça seu valor. É uma fala, digamos, premonitória do que viria pela frente. Contudo, também se observa, nesse outro trecho de um relatório de estagiário, além do relato do estagiário, que não deu o trabalho de datilografar o trabalho, ele escreveu o relatório à mão, né? Mas, tirando esse aspecto de lado, é um relatório bastante interessante, porque mostra um outro tipo de professor que tem um trabalho, digamos, mais engajado e mais crítico. Esse trecho que está aí na tela diz o seguinte: o método seguido pelo professor estagiado consiste em fazer com que o aluno leia na classe, oralmente, um trecho do livro São Paulo, 1975, Crescimento e Pobreza, né? Que é um livro editado pelo SEBRAP, que é feito pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Um livro que, à época, seria chamado de esquerda, né? Que tinha artigos do Fernando Henrique Cardoso, José Álvaro Moisés, Lúcio Kovarik, Paul Singer, entre outros. Continuando. Então, o professor pede para ler um trecho do livro, fazendo com que, a seguir, explique aquilo que leu. Isso se estenda ao resto da classe. O professor vai explicando os trechos em forma expositiva, mas sempre com a intervenção da classe. Quando foi realizado o estágio, o professor ainda estava analisando a apresentação do livro, escrita por Dom Paulo Evaristo Arnes, explicando os motivos que levaram à elaboração do livro, visto que apenas há 2 semanas que o professor estava com essa classe. Antes já haviam passado por ela outros 2 professores com métodos e programas totalmente diferentes, segundo os próprios alunos. Então havia, portanto, alguns professores que procuravam, digamos assim, apesar das condições adversas, realizarem trabalhos mais consistentes. Tem aqui um outro trecho, que é um livro de atas. Pode mudar, por favor. É uma ata de reunião administrativa, que é o equivalente a uma reunião pedagógica do colégio professor Giacomo Stavali, já em 1979, né? Que é um trecho que mostra um nível de politização bastante grande por parte dos professores. Diz agora, isso está registrado em ata, né? Não é observação de estagiário, portanto. Diz lá no livro de atas, abre aspas, inicialmente os professores se colocaram quanto ao conteúdo com que trabalham e as dificuldades que encontram. Trocaram ideias sobre a natureza de suas disciplinas, o material utilizado, a reação dos alunos. Diante de um impasse, é preciso parar e mudar. Isso foi dito por um professor. O professor lembrou, então, que o aluno cansado, que já trabalhou o dia inteiro, não tem condições de se interessar por um assunto desligado e longe de suas percepções, sempre relacionando os assuntos com os problemas do Brasil atual. O importante não é bem o conteúdo que se trabalha, mas as relações que se estabelece. A fundamentação das ideias, a troca de ideias entre os alunos. É preciso não levar o assunto pronto aos alunos.
Então, isso aqui apareceu numa ata pedagógica, de reunião pedagógica, e mostra um outro momento, já final da década de 70, período de abertura, e um tipo de professor que tem uma outra percepção do ensino, que já está problematizando a aula e pensando a realidade da sala, por exemplo, alunos que trabalham o dia inteiro e que a aula tem que atender uma outra dinâmica, né? Enfim, são fragmentos que eu apresento, né? Esses fragmentos estão, para quem se interessar, eu tenho 2 artigos que eu escrevi já há algum tempo sobre esse tema, né? E que traz alguns dos fragmentos. Está disponível online, e depois o Arrovani coloca no chat para aqueles que se interessarem pela discussão, e alguns fragmentos, alguns desses fragmentos estão lá com maiores detalhes. Enfim, para concluir, a análise dessas fontes documentais nos permitem, que eu só dei uma amostra e na correria aqui do nosso tempo, né? Nos permitem compreender um pouco mais da internalidade escolar desse período e o ensino de história no período da ditadura militar, percebendo a complexidade da cultura escolar, que não era e não é, para o bem ou para o mal, uma mera reprodução dos poderes instituídos, seja da ideologia dominante, seja da ditadura militar, da BNCC ou da universidade. A compreensão desse processo, a meu ver, também nos permite compreender, por exemplo, que as diversas reformas curriculares que vêm sendo propostas na atualidade, como a BNCC, por exemplo, o novo ensino médio, a meu ver, estão fadadas ao fracasso, justamente porque, tal qual as reformas propostas na ditadura, desconsideraram e desconsideram aspectos da cultura escolar. Em tempo, quando falo em fracasso, refiro-me ao fracasso pedagógico dessas reformas, pois como um negócio lucrativo que favorece atualmente as fundações privadas, como favoreceu no passado as faculdades e universidades privadas, como mostrou a Elaine, desse ponto de vista está dando muito certo, né? Já está dando muito certo. E também como processo de precarização da educação pública para formar o precariado, mão de obra necessária ao capitalismo neoliberal, também tem sido um sucesso. É um fracasso do ponto de vista pedagógico. Então, é isso. Obrigado pela atenção e câmbio, desligo. Muito bem, muito obrigado, Toninho, pela sua fala. É extremamente estimulante também para pensar o período. Eu estava aqui recordando, acho que tem um apontamento na fala da Elaine dos centros cívicos, né? E na década de 80 eu fui aluno do Fundi 2, e no início da década de 90, no que a gente chama hoje de ensino médio. E no centro cívico da minha escola eu fui presidente. Então era uma coisa que estava vigorando ainda. Também fui aluno, né, porque essa percepção de ditadura é uma percepção muito assim, como o Antônio se referiu, assim, a professora Cífice, né, como uma testemunha ocular. E o início da fala do Toninho foi um pouco cacos de memória que ele vai ajuntando para pegar essa percepção de tempo, né? Eu nunca me esqueço de 2 coisas sobre a ditadura militar. Primeiro, a educação moral e cívica, e o SPB, que eu ainda tive até os anos 80, até o finalzinho dos anos, lá dos anos 80. E eu nunca me esqueço daquela voz grave que aparecia na TV, que era assim: atenção, senhores pais, terminou o horário livre. Censura liberada para maiores de 16 anos, uma coisa assim.
eu ficava percebendo aquilo, e aquilo ali ficou na minha memória. Quando a gente vai estudar na graduação, ou mesmo pouco antes no ensino médio, a gente percebe um pouco o que é a continuidade desse tempo, né? Como é que a gente ainda pode se ligar a essa época aí, né? Então, realmente, os exercícios de memória que vocês fizeram foi de grande valia, com certeza. Toninho, eu coloquei aqui os seus artigos numa só, num só momento no chat, e eles saíram meio cortados. Então, eu depois coloquei eles um a um para que quem quiser possa também fazer o clique e poder, de repente, aí, ler o texto, se informar mais, né? Tem livros, né? Tem livros, tem artigos, né? Tem o... Sobre o que eu falei, tem 2 artigos. E você colocou lá também um livro que foi escrito com a Elaine e o professor João do Prado, que é um tema mais contemporâneo, né? Que é o Ensino de História em Tempos Torpes, que é um e-book gratuito. E acho que você colocou também mais outros 2 livros que são e-books gratuitos. O Cartas do Ensino de História, Isso. Os Diálogos Poéticos e o Ensino de História em Tempos Torpes, Leituras e Reflexões. E aí tem um artigo seu, Cultura Escolar e Ensino de História em Tempos de Ditadura Militar, e um outro que é sobre fontes e cultura escolar, registros escolares, relatórios de estágio e relatos orais. No nosso chat, a movimentação veio por... Tem algumas perguntas aqui, uma é remetida à professora Elaine. Então, Elaine, a Selma, ela pergunta o seguinte, a Selma Torres Omuro: o atual novo ensino médio tem muitos pontos de convergência com a Lei 5692/71 em relação aos currículos, mas apesar da ditadura, nos anos 70, os professores tinham mais autonomia. O que está acontecendo? E, continuando, aí eu posso abrir também para todos aí pensarem, né? Vocês dois, quais são os atuais mecanismos de controle dos professores, né? E eu tenho uma pergunta assim especial: o currículo das universidades municipais, estaduais e federais, eles eram semelhantes? Eles tinham que tipo de projeção de um professor nesses currículos aí, né? Mas é isso, acho que eu tenho essas perguntas por enquanto aqui. Quem quiser pode questionar. Tá, eu então começo? Pode ser, Elaine, pode ser. Então, a pergunta da Selma eu tinha lido aqui. Selma, você me faz uma pergunta muito difícil. É a pergunta do milhão, como a gente diz, né? É aquela história que a história não se repete, né? Ou ela se repete, primeira como farsa, segunda como tragédia. O fato é que eu fico pensando nisso. Ontem a gente estava no PIBID, os professores trazendo essa... É um desmonte, né? A gente, no governo anterior do Dória, a dobradinha Dória-Rossielli, era trágica. E eu nunca digo, né, que nunca pode piorar, mas eu acho que o ovo da serpente está muito ali. Na verdade, quando o Arruvani coloca esses textos e essa publicação que está aí do Ensino de História em Tempos Torpes, primeiro é legal a gente lembrar que é uma publicação bancada pela Ampul para o GT, né? Foi uma discussão que a gente tinha com a direção há muito tempo, e que a gente conseguiu, né, que um conjunto de professores vinculados ao GT escrevessem. Então, é uma publicação muito legal, ela está online, disponível. E ali eu fui exatamente analisar o projeto São Paulo Faz Escola. Tem muitos colegas nossos aqui que estudam
da Unifesp, da USP, o pessoal da Federal do ABC, que, grosso modo, está em volta do projeto do REPU, e na Unifesp é o pessoal do GEPUD, que estuda essas políticas da escola pública estadual recentes, digamos assim, né? E eles mostram muito bem como, desde essa reformulação neoliberal da educação, há um desmonte dessa escola que já tinha sido desmontada. Então, é assim, o professor antes ele tinha jornada, nos anos 70 ele passa a ter hora-aula, é simples assim, é hora-aula, ganhou, trabalhou, ganhou, né? E trabalhou significa deu aula, ganhou, né? Então, em torno disso, você vai constituindo uma nova categoria de professores. Nos últimos anos, a gente teve, de um lado, o desgaste da figura do professor, isso é importante, né? Então, antigamente, ser professor era algo bom e desejável, inclusive para as camadas mais pobres, há uma ascensão dessas, uma mudança desse perfil do professorado, né? Então, esse perfil deixa de ser da classe média para ser das camadas mais populares. Mas, de qualquer forma, isso uma das autoras que eu uso na minha tese, os valores continuam sendo de classe média, né? Então, aí é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, você desvaloriza socialmente a profissão. Então, os professores não têm mais essa credibilidade diante da opinião pública. Desrespeitar um professor não é mais um problema, como seria antigamente. As famílias não investem nisso, né? Isso de um lado. Então, há um desgaste da profissão. E de outro, então, assim, todas essas mudanças, e aí eu ponho esse ovo da serpente lá, que o José Serra, no São Paulo Faz Escola, a partir de 2008, ele começa a desestruturar essa carreira. Então, ele coloca algo que existia esporadicamente, que é o eventual, né? Eu falo para os meus alunos da licenciatura, o eventual é um cara que ele é o anticlímax, né? Então, falta o professor, é o sonho de todo aluno da escola, a gente também já foi aluno, né? Falta o professor, vai ter aula vaga. Mas a dinâmica escolar, tudo que se odeia na escola, a estrutura escolar, odeia os tempos vazios. Então, isso é um problema para a direção, né, para a gestão escolar. Para os alunos é o momento da glória. Aí, quem chega, você ia ter uma aula vazia, vaga, você passa a ter um eventual. Então, esse cara, coitado, ele não tem nada a favor dele, nada, né? Por mais charmoso, por mais interessante que ele seja, não tem nada a seu favor. Então, essa é uma figura que passa a ser cada vez mais frequente na escola. Ele é um tapa-buraco, é isso. E os alunos sabem disso, porque ninguém é bobo, né? Então, você tem o eventual, você tem a criação da categoria O. Então, se antes a gente já tinha, desde os anos 70, esse admitido em caráter precário, porque nos anos 70 ele chamava ACP, admitido em caráter precário. Depois, quando eu mesma lecionei, ele era o ACT, admitido em caráter temporário. Temporário podia ser a vida inteira, muita gente que não se efetivou, nem teve interesse, eu mesma nunca me efetivei, tinha tão poucos concursos, e depois, quando os concursos apareceram, eu já estava fora da rede. De qualquer forma, a gente tinha uma diferença de receber o salário mais atrasado, 2 meses depois, né? Mas, afora isso, a gente tinha todos os outros direitos da carreira, inclusive o IANSP, o hospital, etc. Com a categoria O, não, o cara da categoria O, ele perde todos os direitos, inclusive ele perde até a possibilidade de ficar mais tempo na carreira, que é para evitar a criação desse vínculo. Então, você desestrutura completamente essa carreira, você cria... não havia uma animosidade entre professores efetivos e não efetivos, né? Todo mundo ele era professor, né? Nesse outro momento, a coisa é tão diferente, né? Que no próprio cotidiano escolar, então, essa categoria O, por exemplo, ele nunca vai fazer greve, óbvio.
Então, ali na 2008, com o São Paulo Faz Escola, você começa a botar esse ovo da serpente. Você começa a vigiar o professor por meio do currículo, porque aí ele vai fazer, os alunos vão fazer prova, a prova vai ser em cima desses tais caderninhos, e esses caderninhos e a nota do aluno vira bônus para o professor. Então, você coloca o professor para vigiar o professor. Porque se eu não estou usando o caderninho, o Antônio vai falar assim, tá vendo? Por isso que a gente não consegue bônus, por sua causa, você está usando as apostilas do São Paulo Faz Escola. Mas essa vigilância que já parecia horrível, ela parece sutil, perto do que é hoje a plataformização implantada pelo FEDER, né? Então, no Rocieli, eles dominam, e ontem um dos professores do PIBID, que é professor da rede, ele disse isso, é fundamental. O que essas empresas da educação não tinham ainda era acesso à secretaria, a como funciona a máquina escolar. E desde o Rocieli, todos os quadros importantes ali da SEDUC foram ocupados pelo pessoal da GV. Não é mais um pedagogo, um professor de carreira, é um cara que foi formado na GV, que passa na porta da escola no máximo, e entra lá só se for para votar, né? Que nunca frequentou a escola pública e que sequer conhece essas questões. Para ele, a questão são as planilhas. E este perfil continua lá. Então, aquilo que estava lá em 2008, que era um controle já do trabalho do professor, a divisão em categorias, com o Rocieli se aprofunda com as PEIs. Então, o projeto da Escola de Tempo Integral, ele era para ser... as metas, né, do Plano Nacional de Educação era de 20%. Em São Paulo, eles chegam a 40%. Por que chegar a 40% dessa expansão? Porque esse professor da escola de tempo integral, ele abre mão de tudo que ele tinha. Ele abre mão da carreira, ele passa a ganhar, para ele ganhar um pouco mais, e eu, longe de mim, condenar, né, tivesse lá, eu teria ido para a PEI, eu tenho, né, todo mundo tem os seus boletos. Esse professor, para ir para a PEI, ele fica refém, literalmente, da direção escolar, que passa a avaliá-lo e que é avaliada e que hoje fica lá respondendo questionários, respondendo diuturnamente. Então, há baterias de trabalhos que os alunos têm que fazer, porque isso qualifica a escola, qualifica o professor e qualifica a direção. E aí, ainda o professor alertava a gente ontem para isso, ele faz tudo isso, mas isso não serve para nada, porque, na verdade, o que eles estão fazendo é testes para apontar lá na frente a privatização já da gestão escolar, que, segundo ele, a partir de novembro deve estar aparecendo. Então, é um controle total sobre o trabalho do professor. Esse professor da PEI não vai fazer greve, essa é a questão. Então, tem uma assembleia semana que vem, a POSP é um sindicato, o maior sindicato da América Latina, até pelo número de associados, pelo número da base que ela congrega. Mas, assim, razão não falta, mas é impossível um professor de PEI, se ele parar na greve, ele será demitido. Né? É disso que se trata. Então, é extremamente cruel. Então, é mais ou menos isso. A Rovani, sobre os currículos, assim, até é uma questão muito interessante, os currículos de história, de formação de professores de história, eu tenho tanto eles quanto os do estudos sociais, porque aí tinha que seguir, na época, eram os currículos mínimos que chamavam. Nos anos 60, o Conselho Nacional Federal, na época chamava Conselho Federal de Educação, exala, né, enfim, institui o que são os currículos mínimos para todas as carreiras, inclusive para a formação de professores. Então, tem os currículos mínimos da formação em História, tem os currículos mínimos da formação de professores, que tem que ser juntos, e os currículos mínimos da formação em estudos sociais. Num outro texto da ANPU, de um evento, eu coloquei isso porque eu peguei os textos,
currículo da USP, no pós-reforma universitária, o da PUC, também nesse período, e um de estudos sociais que tinha sido lá da Uninove, da época da licenciatura curta. Eu aqui, nesse momento, não tenho como achar aqui, mas eu, num outro momento oportuno, e esses currículos eu não pus na tese. Tem lá um pouco o que era a prescrição, mas como não era o meu tema, em algum momento eu trabalhei isso, tá? Sou eu? Bom, a Elaine respondeu tudo. Eu só acrescentaria mais um detalhe, que como ela falou, eu não vou repetir tudo novamente, temos aí todos os ingredientes para a tempestade perfeita, né? A precarização da carreira, a precarização da formação, longas jornadas de trabalho, isso tudo faz com que a autonomia do professor se perca, né? Inevitavelmente. Eu somaria isso, e acho que isso dialoga com a indagação da Verusca sobre o EAD. E eu estava falando, acho que, da formação por EAD, né? que também precariza a formação do professor. E eu somaria isso, repito, ao precarizar a formação do professor, diminui sua autonomia por aula, né? Como dar sua aula. Mas eu somaria isso a chegada de novas tecnologias, né? Que acabam viabilizando formatos de aula, né? Que podem ser padronizados, como é o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Então, ao invés de resolver a precarização, a tecnologia é utilizada pelo próprio Estado para diminuir ainda mais a autonomia e precarizar ainda mais. E um outro dado que acho que se soma a isso e também está relacionado à tecnologia são as redes sociais associadas às novas tecnologias, que faz com que o professor, que outrora era uma referência para pensar o conhecimento histórico de outras áreas, hoje ele perde esse papel de ser referência, né? Porque o aluno ele acaba tendo acesso, ainda que de maneira errada, precária, primária, melhor dizendo, nas redes sociais, em sites da internet, ele tem acesso a uma série de informações, muitas vezes, inclusive, se contrapondo ao professor. Então, isso faz com que o professor, a meu ver, vai perdendo essa autonomia, né? Quer dizer, criou-se, enfim, comparando a ditadura militar com a atualidade, que os mecanismos hoje são outros de controle e os mecanismos são mais sofisticados para o controle, né? O que dificulta também, se em outros tempos da ditadura seria possível afirmar, como eu já ouvi várias vezes, o professor fecha a porta e dá a aula que ele quer, hoje isso não é mais possível, né? O professor está sujeito ao controle das redes sociais, é o aluno que vai filmar a aula que ele está dando, então isso tudo complica muito mais a situação desse professor. Sem dúvida, né? E nos últimos dias a gente soube de uma notícia do próprio Estado de São Paulo usar o ChatGPT para a produção de aulas digitais, dispensando os professores curriculistas. Quer dizer, nem o professor, como criador de materiais pedagógicos, né, destinados a uma padronização da rede, eles têm pretensão de manter, né, o que é extremamente complicado em nível assim, né? Como é que é o futuro dessa carreira em termos práticos diante da tecnologia? Nós estamos aqui nos aproximando do final e temos mais uma pergunta
Aí vocês poderiam se dividir para, né, para tentar responder. É a pergunta do Caio Palandi. Professoras, aliás, professores, gostaria de perguntar como funcionava a seleção de livros didáticos na época da ditadura. Essa é fácil, não havia. Não tinha a avaliação é posterior. O único livro que era avaliado podia ser reprovado é justamente o de moral e cívica. Percebe? Como então, assim, os autores escreviam o que eles queriam, no fim das contas, é isso. Né? Depois aí tem os textos do professor Kazumu Nakata, que vai falando da abertura, da produção de livros na abertura, que eu recomendo. E eu pus aqui no chat, eu consegui achar, no Simpósio da Ampud de 2007, o Simpósio Nacional, que é o texto que eu pus esses currículos desse período. Então, é só para complementar. Verusca, lamento que eu vou ser desautorizada aqui pela avaliação 360. A escola de tempo integral tem essa questão da avaliação 360. Então, se você fosse fazer greve, você estaria fora, demitida. É porque a gestão empresarial de escola, né? Uma visão de eficiência que se tem dentro desse gerencialismo todo, né? Sim, e as escolas particulares vão assumir o gerenciamento da rede. Essa é a informação também, bastidores que eu tenho. Toninho? Só complementando uma informação, ou melhor, acrescentando algo na fala da Elaine, não havia essa avaliação, mas lembrando que, como o livro didático, como bem já foi discutido fartamente pelo Kazumi Munakata, era uma mercadoria, os próprios autores e editoras evitavam entrar em atrito com o próprio governo militar. Né? Então, não havia uma avaliação por parte do Estado, porém, havia uma espécie de uma autocensura por parte de autores e editoras que faziam com que não batessem de frente com o governo militar, porque isso poderia representar uma proibição, por exemplo, né? Então, eles se antecipavam à ação do Estado, pegando leve, tanto que após o fim da ditadura militar, houve um avanço considerável na qualidade dos livros. Né? Sim. E eu esse fico pensando, tema nem né? aparecia, porque no máximo, também como a gente nunca chegava no fim do currículo, então no máximo tinha lá alguma indicação, governo do presidente tal, presidente tal, presidente tal, ponto, acabou. Né? Eu diria que esse tema, recentemente, né, quando a gente foi fazer a avaliação, um texto ainda inédito, meu e do Rovani, agora no ensino médio, para livro do ensino médio, e o golpe de 2016, como é que se chama? Né? Eu chamo de golpe, a gente foi lá fuçar esses livros, porque hoje em dia isso significa vai ser vendido ou não pelo PNLD, isso é um problema maior para as editoras, porque é uma compra em escala, né? Enfim. É uma compra em escala e como é que foi? Tem um nome para isso, se eu não estiver enganado, deve ser do Reinhard Koselleck, que é o tempo inacabado, né? Quer dizer, como é que o tempo inacabado ele é incorporado no material didático, no livro didático, e eu fico pensando, se esse avanço do ChatGPT for despontado aqui por São Paulo, esse laboratório, né, de experiências complicadas na educação, que futuro será reservado ao livro didático, né? Exatamente. Aos autores do livro. Quem vai escrever isso? Exatamente, aos autores, né? Tem certos temas nesse ensino de história temática do ensino médio, né? Do novo ensino médio. São temas que não aparecem, então não se discute comunismo, não se discute revolução industrial, não se discute classe trabalhadora, né? São temas bem apagados. Enfim, eu quero agradecer a presença da professora Elaine Lourenço, ao professor Toninho, de novo, agradecer pela presença aqui, né, substituindo a professora Cici, que nós estimamos as nossas melhoras a ela, tá? E agradecer também a manifestação do chat, das contribuições aí para as questões que foram pertinentes às falas, tá? Ficamos demais de agradecidos a tudo isso.
e esperamos, numa outra oportunidade, estarmos juntos aqui para discutir temas sensíveis do nosso campo de ensino de história, como professores, pesquisadores e, enfim, né, todos aqueles que partilham dessa questão da nossa experiência como professor e pesquisador. Deixa eu ver aqui, tem algo mais... não, tá dando uma olhada aqui no chat, mas tá tudo bem aqui. Então, uma boa noite a todos, fico agradecido pela presença mais uma vez e até uma próxima. Um abraço, fiquem bem. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.